Oitavo ano, matemática, professor Paulo César. Fatoração de expressões algébricas. A fatoração de expressões algébricas tem por objetivo representar a soma polinomial de números e incógnitas através do produto de termos. O objetivo da fatoração é simplificar os cálculos. Em geral, a fatoração de expressões algébricas é extremamente útil para simplificar cálculos com polinômios, isentando-nos de muitos cálculos desnecessários. Trinômio do quadrado perfeito. Em caso de fatoração, é o inverso dos produtos notáveis. Quadrado da soma de dois termos. Então, nós estudamos produtos notáveis, onde nós tínhamos o produto, no caso de produto notável, neste caso é o quadrado da soma de dois termos, e nós transformávamos este produto notável em um polinômio. Agora nós vamos fazer o inverso. Dado o polinômio, nós teremos que chegar no produto notável. Da mesma forma que temos o quadrado da soma de dois termos, nós vamos ter o quadrado da diferença de dois termos, que ele vai aparecer a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado, e eu vou chegar nessa resposta, a menos b ao quadrado. Então, façamos alguns exemplos. Então, eu tenho aqui x ao quadrado mais 10x mais 25. A primeira coisa que eu vou fazer é verificar se os extremos eu tenho como colocar na forma elevado ao quadrado. X ao quadrado, eu tenho como colocar na forma elevado ao quadrado? Sim, x elevado ao quadrado. 25, eu tenho como colocar na forma elevado ao quadrado? Sim, 5 ao quadrado é 25. Vou fazer a prova real. Eu vou fazer 2, que multiplica o primeiro número que eu encontrei, no caso x, multiplica o segundo número que eu encontrei, no caso 5, e o resultado tem que aparecer 10x. Então, 2 vezes x, 2x, vezes 5, 10x. Ok, é um trinômio do quadrado perfeito. Como que eu vou representar isso na forma de produto notável? O primeiro termo. Como aqui o sinal é mais o segundo termo, e tudo isso elevado ao quadrado. 4a ao quadrado mais 12a mais 9. Então, eu vou verificar se isto é um trinômio do quadrado perfeito. De que maneira? O primeiro termo, eu tenho como colocar na forma elevado ao quadrado? Sim. 2a ao quadrado é 4a ao quadrado. 9, eu tenho como colocar na forma elevado ao quadrado? Sim. 3 ao quadrado é 9. Agora, eu consigo fazer, vamos tirar a prova real. Eu vou fazer 2, que multiplica o primeiro termo que eu encontrei, vezes o segundo termo que eu encontrei, o resultado tem que ser 12a. Vamos ver? 2 vezes 2a, 4a. 4a vezes 3, 12a. Que é o que eu tenho aqui. Então, é um trinômio do quadrado perfeito. Como que vai ficar isso? O primeiro termo, 2a, mais, porque aqui é mais, ó. O segundo termo, 3 elevado ao quadrado. 16x ao quadrado mais 40x mais 25. Vamos ver se é um trinômio do quadrado perfeito? Vamos. Primeiro, o primeiro termo aqui, eu consigo colocar na forma elevada ao quadrado? Sim. 4x elevado ao quadrado é 16x ao quadrado. 25, eu consigo fazer elevado ao quadrado? Sim, é 5 ao quadrado. Vamos tirar a prova real. 2 vezes o primeiro termo que eu encontrei, vezes o segundo, tem que dar 40x. Então, 2 vezes 4x, 8x. Vezes 5, 40x. É 40x aqui? Sim. Então, é um trinômio do quadrado perfeito. Como que vai ficar isso na forma de produto notável? 4x mais 5
ao quadrado. Vamos ver agora esse caso. X ao quadrado mais 20x mais 100. O primeiro termo, eu consigo colocar na forma elevada ao quadrado? Sim, x ao quadrado. 100, eu consigo? Sim. É 10 ao quadrado. Vamos tirar a prova real. 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo, tem que dar o que está aqui. 2 vezes x, 2x, vezes 10, 20x. Deu o que tem aqui? Sim. Então, aqui é mais. Como que vai ficar o produto notável? X mais 10 ao quadrado. 9y ao quadrado menos 12y mais 4. Vamos verificar se é um trinômio do quadrado perfeito? Então, eu vou colocar. O primeiro termo, eu consigo colocar na forma elevada ao quadrado? Sim, 3y ao quadrado é 9y ao quadrado. 4. Eu consigo colocar na forma elevada ao quadrado? Sim, 2 ao quadrado é 4. Vamos tirar a prova real. 2 que multiplica o primeiro termo vezes o segundo tem que ser, no caso aqui, 12y. 2 vezes 3y, 6y, vezes 2 é o 12y que eu tenho aqui. Então, é um trinômio do quadrado perfeito? Sim. Como que vai ficar? 3y. Ó, agora aqui apareceu um sinal negativo, então menos 2 ao quadrado. Diferença de dois quadrados. Confira a seguir a fórmula geral desse caso de fatoração. Então, quando eu tinha o produto da soma pela diferença de dois termos, o que eu obtinha? A ao quadrado menos b ao quadrado. Agora nós vamos ter ao contrário. Nós vamos ter dois termos elevado ao quadrado. Se for uma diferença de dois termos elevado ao quadrado, eu posso transformar em um produto da soma pela diferença desses dois termos. Assim. X ao quadrado menos 49. Eu consigo colocar é uma diferença, beleza? Depois, eu vou verificar. O primeiro termo eu consigo colocar na forma elevada ao quadrado? Sim, x ao quadrado. O segundo termo, eu consigo colocar na forma elevada ao quadrado? Sim, é 7 ao quadrado. Então, este polinômio eu posso representar na forma de um produto assim. X mais 7 multiplicado por x menos 7. 36x ao quadrado menos 81y ao quadrado. É uma diferença de dois termos. Agora eu vou verificar se é um produto da soma pela diferença de dois termos. Como? Verificando se eu consigo colocar estes dois termos na forma elevada ao quadrado. 36x ao quadrado, eu posso colocar? Sim, é 6x ao quadrado. Menos 81y ao quadrado, eu consigo colocar na forma elevada ao quadrado? Sim. É 9y. Então, eu posso, ao quadrado. Eu posso, então, transformar em um produto da soma pela diferença. Como que vai ficar? 6x mais 9y multiplicado por 6x menos 9y. 9a ao quadrado menos 4b ao quadrado. Vamos verificar. O primeiro termo eu consigo colocar na forma elevada ao quadrado? Sim, 3a ao quadrado menos 4b ao quadrado. Eu consigo colocar na forma elevada ao quadrado? 2b ao quadrado. Então, se eu consigo colocar na forma elevada ao quadrado e eu tenho aqui uma diferença de quadrados, eu posso transformar no produto da soma pela diferença. Então, vai ficar 3a mais 2b multiplicado por 3a menos 2b. Fator comum em evidência. Esse caso de fatoração é determinado pela fórmula. Então, o que vocês vão observar aqui? Eu tenho um polinômio assim, ax mais bx. Percebam que o x ele aparece nos dois termos. Como ele aparece nos dois termos, eu posso proceder da seguinte forma.
colocar o x em evidência. Então é assim que eu coloco. Ó, eu coloco o x, abro parênteses, e aí eu penso, quem o x multiplica para dar AX? A. Então coloco A, mais. Quem o x multiplica para dar BX? B. Então eu coloco B e fecho parênteses. Então, se eu aplicar aqui a distributiva, eu vou obter o que eu tinha antes. Mas vamos ver. Veja que o termo a ser colocado em evidência foi o x, pois ele se repete na composição do monômio AX e BX. Então, aqui, 6x mais 6y. Qual é o fator comum? 6. Então, eu posso colocar o 6 em evidência. Abro parênteses. Quem o 6 multiplica para dar 6x? X. Quem o 6 multiplica para dar 6y? Y. Então, 6 que multiplica x mais y. 2ax menos 3bx. Quem é o fator comum? Quem é que se repete nos dois termos? O x. Então, o x é o meu fator comum. Quem o x multiplica para dar 2ax? 2a. Quem o x multiplica para dar 3bx? 3b. Cx ao quadrado mais bx. Vejam que aparece. Quem é o fator comum? O x. Só que eu tenho x ao quadrado e tenho x. Nesse caso, quem eu vou usar? O de menor expoente. Então, neste caso, o x. Aí eu pergunto, quem o x multiplica para dar cx ao quadrado? Cx. Quem o x multiplica para dar bx? B. Então, se você aplicar aqui a distributiva, você vai obter o que tinha antes. Agora eu tenho aqui 8ax ao cubo menos 4a ao quadrado, x ao quadrado. Então, aqui eu tenho que estar muito atento, porque tem muitos fatores comuns aí. Então, vamos ver. Entre 8 e 4. O 8 e o 4 estão juntos em qual tabuada? Do 4. Então, o fator comum vai ser 4. Eu tenho a e a ao quadrado. Eu sempre utilizo de menor expoente. Então, a. X ao cubo e x ao quadrado. Quem que eu vou usar? X ao quadrado. Então, esse é o fator comum. Agora, vamos lá. Quem 4ax ao quadrado multiplica para dar 8ax ao cubo? Então, 2x. Se eu multiplicar 4ax ao quadrado por 2x, eu vou obter 8ax ao cubo, menos. Quem o 4ax ao quadrado multiplica para dar 4a ao quadrado, x ao quadrado? A. Se você fizer aqui o 4ax ao quadrado multiplicado por a, você vai obter 4a ao quadrado, x ao quadrado. Agrupamento. A fórmula geral que estabelece o agrupamento é dado por. Então, eu tenho aqui ax mais bx mais ay mais by. Então, com esses dois primeiros termos, eu posso colocar o x em evidência. Então, vai ficar x que multiplica a mais b. Dos segundos termos, do terceiro e quarto aqui, eu posso colocar o y em evidência, que multiplica a mais b. E aí vocês vão perceber um segundo termo que eu posso colocar em evidência, que é o a mais b. Então, a mais b que multiplica quem para dar x que multiplica a mais b? X. A mais b multiplica quem para dar y que multiplica a mais b? Y. Então, x mais y multiplicado por a mais b. É a mesma coisa. Observe que nesse caso de fatoração não há um fator que será comum a todos os termos. Temos somente fatores que são comuns a alguns termos. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 2x e 8x. Os dois primeiros. Então, quem vai ser o fator comum? O 2 e x. Aí vamos lá. Quem o 2x multiplica para dar 2x? 1. Quem o 2x multiplica para
dar 8x. 4. 2y mais 8y. Então, mais. Então, quem eu vou colocar em evidência aqui? O 2y. Então, quem o 2y multiplica para dar 2y? 1. Quem o 2y multiplica para dar 8y? 4. Então, 2x vezes 5 mais 2y vezes 5. 2x vezes 5 dá 10x, mais 2y vezes 5, 10y. Vamos ver aqui. 5z mais 2z mais 2x mais 2y. Então, eu posso também fazer assim. 5z mais 2z, 7z. 5x mais 2x, 7x. E agora, quem é o fator comum? 7. 7 que multiplica z mais x. Então, eu vou fazer um outro exemplo. Então, digamos que nós tenhamos assim, 2 que multiplica a mais 2 que multiplica b mais 2 que multiplica y mais 3 que multiplica y. Então, aqui, quem é o fator comum? 2, que multiplica a mais b. Mais, aqui, quem é o fator comum? Y. Y que multiplica 2 mais 3. 2 que multiplica a mais b. Então, aqui eu não posso fazer nada. Mais. Aqui, 2 mais 3, 5. Então, 5y. Posso ainda fazer mais alguma coisa? Não. Então, eu posso deixar na forma fatorada dessa forma. 2 que multiplica a mais b mais 5y.